Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então a nossa primeira colocação foi simplesmente para nos situarmos no ambiente de retiro. Agora começamos propriamente aquilo que são as palestras do nosso retiro. E o tema desta primeira palestra é a nossa vocação universal à santidade, proclamada pelo Concílio Vaticano II, e a vocação específica dos sacerdotes à santidade. Vejam, para a gente falar de santidade, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que as pessoas perderam a noção do que é santidade, não é? Uma vez estava atendendo uma senhora no escritório paroquial e lá pelas tantas eu disse para ela: minha senhora, a senhora tem que entender o seguinte, eu não sou santo, né? Eu sou padre, mas eu não sou santo. Ela disse: Padre Paulo, não me diga, o senhor é um desses padres que tem amante. Ou seja, quer dizer, para a pessoa, se você não matou, não roubou, não cometeu adultério, não fez sei lá o quê, então você é santo. Está entendendo? Mas as pessoas perderam a noção da santidade. Ah, não, porque, olha, ele celebra a missa todos os dias. Ele reza a liturgia das horas. Ele nunca comete pecados mortais. Ele comete pecados veniais rarissimamente. Ele é santo. Não. Gente, se você parar de pecar agora, ok? Nesse momento, receber a graça de nunca mais pecar. Ótimo, você está na estaca zero. Está tudo por fazer ainda, porque a santidade não é não pecar. A santidade é amar. Você parou de ofender a Deus? É como se dissesse assim, você ofende sua mulher todos os dias. Aí lá pelas tantas você diz, não, vou parar de ofender minha mulher. Né? Ótimo. Agora, quando é que você vai começar a amar? Entenderam? Ou seja, o que santifica é o amor a Deus. E o Concílio Vaticano II diz isso com toda clareza no capítulo número 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Ele coloca que é o crescimento do amor, né, que faz com que nós sejamos santos. Então, nós temos que entender primeiro o que é ser santo. Ser santo. Né? Perguntaram, uma conversa, né? São Roberto Bellarmino, estavam falando de São Luís Gonzaga, e então disseram, não, São Luís Gonzaga, o Luís Gonzaga é santo, tem que ser canonizado, porque ele não cometia nenhum pecado. São Roberto Bellarmino disse aquilo que é o óbvio. Disse, não, o Luís Gonzaga tem que ser canonizado, mas não porque ele nunca pecou. Não consiste nisso. A santidade não consiste nisso. Se você nunca pecou, você ainda não é santo. Santo é amar. Então vamos entender qual é a diferença entre ser santo e ser salvo. São duas coisas diferentes. Tá? Nós temos nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos sinóticos, tem aquele episódio que costuma ser chamado de o jovem rico. Não é? Jesus estava caminhando lá pelas tantas, aparece um jovem, né? Alguns evangelistas dizem que era jovem, outros não, mas tudo bem.
E o jovem diz: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é que esse rapaz perguntou para Jesus? Perguntou o que é que eu devo fazer para ser salvo. Entrar no reino dos céus é ser salvo. E aí Jesus disse: não matar, não cometer adultério, não roubar, não. Ou seja, os mandamentos. E aí o rapaz disse: mas Senhor, eu faço isso desde que eu era pequeno. E Jesus, diz o evangelista São Marcos, que Jesus olhou para ele e o amou. Olhou com amor. Você gostaria que Jesus olhasse para a sua vida com esse amor? Claro. Todos nós gostaríamos de receber esse olhar de aprovação de Nosso Senhor. E aí Jesus então disse: então te falta uma coisa para seres perfeito. Perfeito quer dizer santo. Olha só, Jesus disse: você já está salvo, mas agora você precisa ser perfeito. Você precisa agora fazer aquilo que não é obrigatório. Para você ser santo, você precisa fazer aquilo que você não é obrigado a fazer. Para você mostrar amor para uma pessoa, você tem que mostrar esse amor fazendo coisas que você não é obrigado a fazer. Cumpriu os mandamentos? Você celebrou missa todos os dias, fez a liturgia das horas, deixou de ofender a Deus, cumpriu os mandamentos? Perfeito, ótimo, estamos na estaca zero. Quando você vai começar a amar Jesus? Quando você vai começar a fazer aquilo que você não é obrigado a fazer? Gente, qualquer um enxerga isso. Se você fosse casado, se dissesse para sua mulher, né? Mulher, para de encher a paciência, eu estou fazendo aqui minha obrigação, aqui, a minha lista de deveres. Estou cumprindo tudo o que eu tenho que fazer aqui, minha listinha, meu checklist. Aqui, eu amo a minha mulher, tá aqui. Checklist, número 1. Acordar e sorrir para ela todos os dias. Estou fazendo minha obrigação. Levar as crianças na escola. Ajudar a fazer compras. Chegar em casa e dizer que ela está linda. Não olhar para a vizinha que é muito mais bonita do que ela. Estou cumprindo minha obrigação. Acontece o seguinte, gente. Quando você começa a cumprir a sua obrigação, ótimo, que bom. É sinal de que você respeita aquela pessoa e que você não vai ofendê-la. Mas amar é outra conversa. Você tem que entender que uma coisa, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio do caminho da santidade, a sabedoria, é o temor do Senhor. Você começa não ofendendo, tá? Primeira coisa, você procura não ofender, não fazer pecados. Mas é só o princípio. Se você diz assim, eu amo a minha mulher porque eu não ponho chifre nela. Eu não sou adúltero. Eu amo a minha mulher porque eu não cuspo na cara dela. Eu amo a minha mulher porque eu sou gentil e cortês com ela. Gente, isso não é o amor ainda. O amor é quando você faz aquilo que você não é obrigado. O amor é quando você faz aquilo que não está escrito na regra, que você faz gratuitamente, que você faz a mais. Então a espiritualidade do deixa disso, não precisa, para que isso tudo, nunca vai santificar ninguém. Para que isso? Não é obrigatório. Essa mentalidade, perfeito. Se você fizer isso, talvez você seja salvo. Mas ser santo não vai ser santo nunca. Porque você só vai ser santo quando você começar a amar de verdade.
for generoso. Te falta uma coisa, vai e vende tudo. Qual o mandamento que diz vai e vende tudo? Nenhum. Mas eu sou obrigado a ir vender tudo? Não. O que santifica é aquilo que nós fazemos e nós somos obrigados a fazer, porque é isso que é o amor gratuito. Está entendendo? Então, o Concílio Vaticano II diz uma coisa maravilhosa, que todos os fiéis batizados são chamados à santidade. Quer dizer que são chamados não somente a ser salvos, mas a ser santos. Mas, espera lá, vamos com calma. Você entende que as pessoas vão para o inferno? Isso não é óbvio. Não é óbvio que padres e seminaristas saibam que as pessoas vão para o inferno. Meus queridos, vamos entender uma coisa. O inferno existe e ele não está vazio. Ele tem pelo menos bilhões de anjos decaídos. Alguns bilhões. Não está vazio. E por inveja de Satanás e de seus demônios, por inveja, nós caímos no pecado original. O pecado é uma invenção demoníaca e o inferno também. Vocês têm que entender o seguinte: Deus é amor infinito e Deus não criou o inferno. Deus criou a liberdade. O inferno foi uma invenção angélica. O pecado e o inferno são uma invenção angélica. E talvez por isso nós, seres humanos, nunca iremos plenamente entender o que é a gravidade de um pecado. Nós temos um problema para enxergar a gravidade do pecado. É o nosso corpo. Nosso corpo nos impede de ver a gravidade do pecado. Por quê? Porque quando você comete um pecado mortal, na sua alma instala-se no seu coração uma inimizade com Deus. Você pode continuar indo à missa, rezando o terço, comungando, mandando beijinho para Jesus. Jesus, eu te amo. Mas no fundo da sua alma, você que está em pecado mortal, você é inimigo de Deus. Mas, Padre, eu não vejo isso dentro de mim. Claro que não, seu corpo não deixa. Porque o nosso corpo não deixa que nós entremos em contato pleno com a nossa alma. Mas quando você morrer, o corpo não vai mais atrapalhar. E a sua alma ficará desnuda. E você verá o estado no qual se encontra a sua alma, o estado de inimizade. E você vai receber de Deus a oferta. Deus vai dizer: meu filho, vem comigo. Mas como você é inimigo de Deus, você vai virar as costas e vai dizer não. Esta é a situação de uma pessoa que morre em pecado mortal. E se você está em pecado mortal, não precisa de dois. Pecado mortal. Você é inimigo de Deus. Você não está enxergando isso, mas no fundo de sua alma existe uma inimizade com Deus. Então é só uma graça muito grande na hora da morte, de uma contrição perfeita, para você se livrar do inferno. Ou tem um padre lá para te confessar e você se arrepender desse pecado, ou então a graça extraordinária de uma contrição perfeita. Deus é amor, Deus quer você no céu, mas Deus não vai colocar uma coleira em você e levar você para o céu na marra. O tempo que você tem para mudar é agora. Morreu, você não muda mais. Se você morreu num estado de inimizade com Deus, você é congelado naquele momento. E você não vai mais mudar de opinião. Isso significa que uma vez que a sua alma se separa do seu corpo, você vai ver a sua alma vai ver sua profunda inimizade com Deus, você vai viver o seu ódio contra Deus. Existe um ódio contra Deus na alma em pecado mortal. Embora você não veja. Você odeia Deus. Se livre disso e vá se confessar. Quem morre em pecado mortal morre nesse estado e morre condenado para sempre. Para sempre. Mas, vamos supor que você seja um bom cristão
e você morre em estado de graça, não quer dizer que você vai para o céu. 99,999999% das pessoas que morrem em estado de graça, olha, já estou descontando o pessoal do inferno, hein? Ops, já passei a faca e fiz o desconto. Só os salvos, estou falando dos salvos. 99,999999% das pessoas que morrem em estado de graça vão para o purgatório. Vejam, se eu morresse agora, eu, Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, se eu morresse agora, nesse momento, eu me confessei antes de sair de casa, né? Hoje é domingo, me confessei na sexta-feira, né? Geralmente me confesso toda semana, me confessei antes de viajar, acho que de lá para cá não cometi nenhum pecado mortal, não quero ser presunçoso, tá? Porque ninguém tem certeza de sua própria salvação, mas vamos supor que eu possa dizer que não estou em pecado mortal, estou em estado de graça. Se eu morresse agora, vamos presumir que eu seja salvo. Presumir. Mas eu tenho uma certeza. Eu não irei para o céu. Mas isso é uma certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que se eu morresse agora, eu não iria para o céu. Suposto que eu esteja salvo, eu não vou para o céu, vou para o purgatório. Por quê? Porque eu estou vendo o meu coração. Eu não vejo muita coisa, porque eu ainda não sou santo o suficiente para ver, né? Quanto mais santo, mais a gente vê o nosso coração. Você talvez veja isso também, que eu vou falar agora. Talvez você esteja vendo isso dentro do seu coração. E o que é que eu estou vendo dentro do meu coração? Eu estou vendo que eu não amo a Deus de todo o coração. Eu amo a Deus um pouquinho, sim. Mas eu coloco tanta coisa no lugar dele. Eu prefiro tanta coisa a ele. E amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as nossas forças é necessário para entrar no céu. Sabe por quê? Porque o céu não é lugar de batalha. Gente, nós amamos a Deus, mas colocamos coisas no lugar de Deus. Nós somos fiéis, mas de vez em quando cai tentação de loucura, né? Nós somos generosos, mas quanto apego. Nós perdoamos, mas quanta mágoa. Nós somos humildes, mas quanta vaidade. Nós somos um campo de batalha. Você não enxerga? Eu enxergo isso no meu coração. Continuamente, todos os dias, constantemente. Meu coração é um campo de batalhas. Este campo de batalhas não existe dentro dos santos, pelo menos não os santos de sétima morada. Nós vamos ver essa história de moradas depois. Mas nós católicos, tá? Por favor, volta para a Igreja Católica. Volta. Nós católicos cremos que existe a santidade. A santidade significa o seguinte: a santidade é uma transformação no coração de uma pessoa, operada pela graça divina, que faz com que aquela pessoa ame a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a perfeição. Olha os mártires, por exemplo. Os mártires amam a Deus acima de tudo. Por quê? Porque de um lado eles têm tudo, do outro lado eles têm Deus, eles preferem Deus, não é isso que acontece com o mártir? Isso é uma graça. Isso é uma transformação numa alma. Isso não é força humana. Não é o homem quem faz o mártir. É a graça de Deus. E a graça de Deus precisa operar no coração das pessoas e eu gostaria de explicar para vocês a mecânica. Eu gostaria de explicar para vocês a engenharia da santidade. Mas antes disso, você precisa primeiro entender a santidade, porque senão, se você nem sequer sabe que ela existe, existem pessoas santas que a graça de Deus fez uma tal transformação na alma delas que essas pessoas são incapazes de pecar. Não porque não são livres. São livres, mas são incapazes de pecar. Como assim, padre? Pera lá, vamos fazer uma experiência que você tem. Vamos partir de você. Vou dizer uma lei, tá?
É um mandamento. Você está proibido, terminantemente, de ter relações sexuais com a sua mãe. Eu acho que todos nós poderíamos tranquilamente dizer: eu sou incapaz de ter relação com a minha mãe, sim ou não? Quando você imagina a possibilidade, já bloqueia. Você não consegue nem conceber a imagem. Quando você se propõe a imagem, já tem um bloqueio, que aquilo lá é tão repugnante, inaceitável, que você pode dizer tranquilamente que você é incapaz de ofender a Deus com isso, sim ou não? Ah, você não é livre. Claro que eu sou livre, mas eu não quero. O santo, diante do pecado, tem essa reação. Não tem mais essa batalha. Vejam, tem estágios de santidade, mas estou falando do estágio, né, mais da santidade plena, do matrimônio espiritual. Ok? Nós católicos cremos que isso existe, gente. Que a pessoa está tão abrasada de amor por Deus que ela é incapaz de pecar. Ter este ardor, este amor pelo Cristo, de tal forma que um pecado sexual é incogitável, impensável. Gente, não tem tentação no mundo que consiga fazer um santo de sétima morada cair num pecado sexual. São Francisco de Assis, um dia quando ele foi pregar lá para os mouros, lá no Egito, o sultão deu permissão que ele fizesse a pregação. Está nos Fioretti de São Francisco, esse episódio aqui. Ele chegou num albergue, num hotelzinho, e uma prostituta foi lá e convidou ele a pecar. São Francisco estava acompanhado do outro frade. São Francisco viu a proposta da prostituta e disse: pois não, e se levantou. O frade ficou apavorado. E a prostituta foi levando São Francisco para o quarto. Aí São Francisco disse: não, eu tenho um lugar melhor, vem cá. Ele saiu do albergue, lá fora no pátio tinha uma fogueira. São Francisco tirou a roupa, ficou nu e se deitou no meio do fogo. Estendeu os braços e convidou a prostituta a pecar. Venha, deite-se comigo. É claro que milagrosamente São Francisco não se queimou e a prostituta se converteu. Por quê? Porque São Francisco realizou a cena daquilo que é o que acontece realmente quando um pecador se deita com uma prostituta. O inferno e os demônios em festa. É essa a verdade, se nós tivéssemos olhos espirituais para ver. Gente, existe a santidade. Existe. Deus é tão misericordioso que Ele faz com que nós, vasos de barro, possamos carregar uma santidade ardente, um amor elevado pelo Cristo. Essa é a maravilha de Deus. É para isso que nós somos chamados. Todos os fiéis são chamados à santidade. Só para nota de rodapé, para o esclarecimento teológico, depois a gente vai ver o que é que isso significa, não preocupa não, mas só para deixar claro. Todos são chamados à santidade, quer dizer o seguinte: todos nós podemos, se formos generosos com a graça de Deus, chegar pelo menos até a quinta morada. A sexta e a sétima morada não é para todos, é para aqueles que Deus escolhe. Tá? Só para esclarecimento teológico. Depois a gente vai ver o que é isso. Bom, se todos os fiéis são chamados à santidade, quanto mais o padre.